Começando a live, começando certinho, aparentemente certo. Então vamos lá, pessoal, vamos chegando aí, de volta com as nossas lives, né? Estamos voltando agora das férias da faculdade. Com isso sobra mais tempo e aí eu trago aqui mais vídeo para vocês também, né? Tentando voltar com o esquema das lives toda sexta-feira. Não sei se vou conseguir todas as sextas, tá, gente? Mas o objetivo é esse. E eu aguardo vocês todas as sextas-feiras aqui para a gente fazer a nossa live. A live de hoje vai ser análise de rates, quadro que a gente já traz aqui no canal todos os meses. A gente escolheu um rate chamado Welltower, que tem uma tese de investimento muito legal, para ver se faz sentido, se não faz sentido, se vale a pena ou não vale a pena estar investindo nesse rate. Eu já vou mostrar aqui a apresentação que eu sempre trago, né, o slide, para a gente poder discutir um pouco mais. Mas antes, deixa eu só me apresentar para quem está chegando por aqui agora, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Yuri Leite, sou consultor de investimentos aqui do canal da Invest Space e todos os meses a gente traz uma análise de rates, né, um quadro, como eu falei, que a gente traz aqui analisando o rate bem a fundo para ver se faz sentido ou não a gente estar investindo nesse rate. Se você tiver interesse em aprender mais sobre esse veículo de investimento ou de estar se alocando nesse setor, eu peço para que você se inscreva clicando no botão inscreva-se aqui abaixo e clicando no sininho, que é para você não perder nenhum dos conteúdos por aqui. Antes da gente começar, eu só queria deixar então aqui alguns avisos. O primeiro é que a gente está com uma meta bem ambiciosa de bater 2.000 inscritos até o final desse ano. E para isso a gente conta com a sua ajuda, né? Clica no botão se inscrever, que é para a gente poder então fazer aqui bater a nossa meta. E aí você aproveita também e aprende bastante sobre finanças e investimento. Esse canal é especialmente focado para quem reside no exterior, mas a gente também sempre traz vários conteúdos que são aplicáveis dentro do Brasil. Então, onde quer que você esteja, se inscreve aqui no botão, beleza? O segundo aviso que eu tenho para dar para vocês é que estamos abrindo mais 5 vagas para a parte de consultoria financeira durante esse período agora que eu estou de férias. Se você tiver interesse e quiser marcar uma reunião para a gente conversar e eu te mostrar como que eu posso estar te ajudando a aprimorar a sua vida financeira, a gente falar dos custos, entre outras coisas, tem o primeiro link aqui na descrição, onde eu tenho um link direto para o Calendly, um aplicativo onde você vai agendar uma reunião comigo. No dia e hora marcada, a gente senta, conversa, e a gente vê se faz sentido ou não faz sentido. Essa reunião, essa primeira reunião é completamente gratuita, a gente usa para poder conversar, se conhecer, e aí a gente vai discutindo e vendo se essa consultoria faz ou não sentido para você nesse momento da sua vida agora. Tranquilo? Se você tiver interesse, agenda aqui pelo primeiro link na descrição. No mais, vamos trazer então aqui a nossa apresentação. Vamos falar sobre esse rate, que é uma tese de investimento fantástica, como eu vou mostrar agora para vocês. Bora lá. Então, vamos lá. O rate que a gente vai discutir hoje é o Welltower, como eu mencionei para vocês. E como sempre, eu gosto de trazer aqui na introdução o que é que a gente vai estar discutindo durante essa live, né? Eu quero falar sobre o modelo de negócios, e eu vou descrever o que é a estratégia do rate, a diversificação, a parte de ESG e a parte dos riscos. E mais para frente a gente vai falar de uma análise fundamentalista também. Começando então, explicando a história desse rate, né? O Welltower anteriormente era conhecido pelo seu outro nome, Healthcare REIT, e foi fundado em 1970, ou seja, é um rate bem antigo. É uma das empresas líderes mundiais em imóveis na área de saúde, que é justamente a tese de investimento que eu estava falando para vocês, que é fantástica. Ele tem sede em Toledo, lá em Ohio. A Welltower se concentra em propriedades e operações de imóveis destinadas ao setor de saúde especificamente. Em 2015, a empresa mudou seu nome para Welltower Inc., para poder, Incorporation no caso, para refletir melhor sua missão e foco no bem-estar das comunidades e dos residentes de suas propriedades. Então fizeram a mudança de nome, mas mantêm um foco na parte de idosos e na parte de saúde. E é justamente aqui que a gente entra na parte de... Ao longo dos anos, eles foram se especializando cada vez mais nessas estratégias de aquisições e parcerias e desenvolvimento de novos projetos, o que o tornou como um dos melhores rates do setor de saúde. Então, esse rate ele é fantástico, apesar que mais para frente a gente vai ver que tem alguns problemas também. Mas o que é que esse rate faz, né? Ele investe em propriedades na área de saúde focadas em 4 tipos de propriedades. A primeira são instalações de cuidados para idosos. Então, são instalações onde você vai com seu idoso, você pode deixar o idoso lá e vai ter alguém cuidando desse idoso praticamente 24 horas por dia. Então, vai ter todo acompanhamento, tratamento e tudo mais.
Ah, mas eu não quero necessariamente um cuidado específico. Aí você pode procurar a residência para idosos, onde é basicamente um grupo de idosos que vão morando em regiões. E aí é tipo, como se fosse um conjunto habitacional para pessoas mais idosas. Não vai ter uns enfermeiros, as pessoas cuidando, mas ainda assim é muito bom porque você tem o agrupamento, tem a galera fazendo basicamente as mesmas coisas, não tem muito barulho, enfim. Aí ele também tem instalações médicas ambulatoriais, que é basicamente, caso aconteça alguma coisa, você pode, né, fazer o acompanhamento e o cuidado do idoso. E ele também tem hospitais e centros de reabilitação, caso haja alguma necessidade, também pode procurar aqui. Então eles são bem diversificados em termos de fonte de renda, porque eles têm diversos tipos de propriedades que, apesar de estar tudo na área de saúde, não é necessariamente o mesmo ponto da saúde, não é exatamente o mesmo enfoque. Então, adiante, vamos falar um pouco da estratégia dele. Né? O Welltower se destaca pela sua estratégia de parceria com operadores de saúde, líderes e sistemas hospitalares para desenvolver e administrar propriedades que promovam cuidados de alta qualidade. Então, o foco aqui deles é em propriedades que consigam oferecer esse tratamento e cuidado de alta qualidade. Se for um de baixa qualidade ou de qualidade média, não é o objetivo desse rating. Então, eles têm um padrão, uma classe A. Eles não tentam atingir a classe B nem a classe C. A empresa também se concentra em investir em mercados onde há uma forte demanda por serviços de saúde, ou seja, regiões que a população está envelhecendo. E como a população está ficando mais velha, é de se esperar então que eles vão procurar mais, demandar mais por esse rate. Então eles fazem toda essa análise antes de conseguir, antes de decidir comprar algum tipo de imóvel para ver se faz sentido ou não faz sentido. Vamos entrar um pouco agora na diversificação. Eles têm um monte de propriedades, feito vocês podem ver aí na tela. Não sei se a qualidade da foto ficou boa, porque eram muitas propriedades. E eu ainda tive que cortar, porque fora essas propriedades, eles ainda têm propriedades fora dos Estados Unidos também, tanto no Reino Unido como no Canadá. Então eles são bem diversificados, então muito top na questão de diversificação. Tem essa lista de propriedades, se vocês quiserem, vocês podem dar uma pausa e amplificar a tela aí para vocês. Ou se não, entrar lá no Investor Relation website, o site de relação com os investidores, e dar uma procurada, porque lá também tem esta tabela. O ponto que eu queria trazer aqui mais importante com relação a essa questão da diversificação é que eles diversificam em setores que eu falei, tem diversos tipos de propriedades, ele encaixa em 3 tipos de propriedades, né? O Senior Housing Operating, Triple Net e Occupational Medical. Então, a parte ambulatorial e a parte hospitalar entra no Outpatient Medical. O Triple Net é aquela residência, os locais onde os idosos podem ficar sem necessariamente cuidado. E o Seniors Housing Operating é justamente aqueles onde tem um cuidado médico. E vocês podem ver aqui a diversificação desde 2021 até 2023, que foi aumentando aqui a parte do Senior Housing Operations, foi diminuindo a parte do Triple Net e a parte do Outpatient Medical também reduziu um pouquinho aqui. Esse aqui é o mais importante que eu quero fazer desse slide, mas eu também queria chamar a atenção aqui embaixo, porque eles também trazem a diversificação geográfica. A Califórnia está com 12%, o Reino Unido eles têm 9%, Texas tem 8%, Canadá tem 6%, Flórida tem 6%, e o restante dos Estados Unidos tem 59%, né? Então vejam que eles têm 9% mais 6% dá 15% fora dos Estados Unidos, 85% dentro dos Estados Unidos. E não é a distribuição, vamos dizer assim, mais correta, porque ainda está bastante concentrado nos Estados Unidos, mas pelo menos eles também têm uma diversificação para fora dos Estados Unidos. Então, ponto positivo nesse quesito. Mas vamos lá, seguindo então adiante aqui. A taxa de ocupação média. Percebam aqui que eles trazem a taxa de ocupância, né, em cada um desses setores, e a gente tinha os percentuais aqui, como eu mostrei para vocês, cada um desses setores. Se a gente for fazer o cálculo de vacância média, eu esqueci de colocar aqui, eu fiz o cálculo, dá aproximadamente 17% de vacância média. Na verdade, eu coloquei mais para frente, eu já vou mostrar para vocês. Então, dá aproximadamente 17% de vacância média. Com esses 17% de vacância média, é uma alta vacância, né? Então, eles têm ainda bastante espaço para eles poderem alocarem novas pessoas, se eles assim desejarem, se tiver a demanda. Com relação à performance desse rate, percebam que se você tivesse $100 aqui em 2018, você praticamente teria perdido para os dois índices que eles trazem aqui de comparação, exceto agora em 2023, que você passou um pouquinho do FTSE NA REIT Equity, que é um ETF que replica tem vários REITs dentro da carteira.
Então, assim, em termos de custo-benefício, talvez fosse melhor ter investido nesse rate aqui mesmo, porque você estaria ganhando a maior parte do tempo e estaria mais bem diversificado, não estaria concentrado em apenas um único rate. E aí eles também trazem aqui em termos monetários, né? Se você tivesse colocado $100 no S&P, no Welltower e nesse ETF, você teria 207, 155, 142. O que significaria, então, dizer que só o REIT, né, só o Welltower, subiu 55,4% em 5 anos. Dá uma valorização média aí no, tá, em juros simples de mais ou menos uns 11% ao ano, dá um pouquinho menos porque é juros compostos, mas ainda assim é uma performance não tão ruim, mas também ao mesmo tempo não tão boa. Seguindo então adiante aqui, vamos falar um pouco dos riscos desse REIT. Primeiro, ele tem riscos do mercado imobiliário, né? Ele tem várias propriedades, como a gente falou aqui, então, que são precificadas à questão imobiliária. Então, qualquer impacto, variação que tiver aí dessas propriedades vai trazer uma flutuação no preço. E como eles também utilizam a parte de pegar empréstimos para poder fazer novas propriedades, comprar novas propriedades, uma variação aqui do preço desse REIT, que é o que ele usa como uma garantia, ele deixa como garantia, pode impactar as taxas de juros que vão ser disponibilizadas para ele poder pegar esses empréstimos. Então, a gente vai ver mais para frente que ele também tem a questão da taxa de juros aqui a ser discutido. Temos risco operacional, que é a questão da performance, né, deles conseguirem alocar a gente viu que tinha uma vacância média de 17%. Então, assim, ainda tem alguns problemas também na parte operacional que eles precisam gerenciar. Tem os riscos regulatórios, né? Eles trabalham com idosos, que requer um cuidado específico, mais diferenciado. Então, qualquer mudança na parte de lei pode afetar bastante a lucratividade desse REIT. Tem a parte do financiamento, né? Ele utiliza financiamento externo para adquirir e desenvolver propriedades. Então, flutuações na taxa de juros feita a gente viu em 2022 para cá afeta bastante, e a gente já vai mostrar isso em termos numéricos aqui para vocês. Temos o risco demográfico, né? Eles estão altamente concentrados nos Estados Unidos, apesar de ter uma leve diversificação no Canadá e também no Reino Unido. Então, alguns problemas que acontecem principalmente nos Estados Unidos pode acabar afetando bastante a lucratividade desse REIT. Em contrapartida, eu sempre menciono aqui que os Estados Unidos é a economia mais desenvolvida, mais forte do mundo, então pode ser que esse risco não se concretize tanto para esse REIT, mas mesmo assim é importante de você estar ciente antes de investir. E aí eu coloquei aqui alta taxa de vacância, né? A vacância média de quase 17%, dava 16,8% se não for a memória, dentro de todas as propriedades. Então, você fazendo a média ponderada lá de vacância, vai ficar alguma coisa na casa de 17%, que é uma vacância bastante alta, principalmente considerando que, pela tese de investimento deles, é um objetivo, um tipo de propriedade que se tem uma alta necessidade, uma alta demanda, né? Então, não deveria ter uma vacância tão alta assim. Quais informações adicionais, então, eu resolvi trazer aqui para vocês? Eu queria entrar um pouco na questão da dívida, da taxa de juros média e formas de proteção de caixa que eles utilizam. Vamos lá. Vamos adentrar aqui na questão da taxa de juros média. O que eu queria chamar a atenção nessa primeira foto aqui é que a taxa de juros média que eles têm em 2021 estava na casa de 2,81%. Hoje está na casa de 4,68%. E a dívida, feita vocês podem ver aqui, é essa em vermelho, que está aqui em cima, 18,6 bilhões de dólares de dívida que eles têm para pagar. São os ativos, os passivos circulantes. Então, quanto que esse pequeno aumento aqui de praticamente o quê? 1,5% representa dentro dos custos do rate, né? Fazendo a conta bem simples aqui, eu botei os 18,61 bilhões multiplicado por 0,015, que é o 1,5%, e dava 270 milhões de dólares em pagamento de dívidas. Como a gente viu, esse aumento foi mais significativo aqui entre 2021 a 2022. Então, mais para frente, quando eu for mostrar para vocês a foto da questão do lucro do REIT, vocês vão ver que o PL do REIT caiu consideravelmente entre 2021 e 2022, justamente por conta desse aumento dos pagamentos que eles teriam que fazer das taxas de juros. Então, no caso, foi 279 milhões de dólares em pagamento de dívida que eles tiveram que fazer aqui durante esses 2 anos. Lembrando que isso é pagamento recorrente, todos os anos eles vão ter que pagar as taxas um pouco mais caras. Isso quer dizer menos dinheiro dentro deles para pagar as suas dívidas próprias e para pagar dividendos. Então, esse é um problema que eles têm que acompanhar aqui mais de perto.
Entrando aqui na questão das dívidas, percebam ainda que essas dívidas tendem a aumentar cada vez mais entre 2024, que é o ano que a gente está, até 2028. Eles aumentam em aí aproximadamente, a gente viu que estava em casa de 18 bi de dívida, vai aumentar 5 bi, que dá aproximadamente aí 25% ao ano, aumentando aí a dívida que eles têm. Considerando o aumento de taxa também, porque a taxa média ela vai subindo gradativamente à medida que eles vão precisando se refinanciar, vão precisar pegar mais dívidas, e essas dívidas vão ter então que ser financiadas a uma taxa mais cara, o que vai aumentar aquela taxa média e eles vão ter cada vez mais parte do seu lucro direcionado a pagamento dos juros dessa dívida. Então, problema que a gente tem que acompanhar de perto. E aí, eu trago para vocês, mas nem tudo é ruim, né? Porque eles também têm algumas formas de proteção de caixa. Não sei se vai dar para ver nessa foto aqui, porque ela está pequenininha, mas eles usam dos derivativos para a proteção de portfólio da empresa, para não ficar tão perdidos em relação ao aumento da taxa de juros, e também para variações cambiais, para não ter o problema que eu sempre destaco aqui quando você está investindo em outros locais, que é a desvalorização de outras moedas, né? Somente as moedas para países emergentes. E aí, no caso aqui, eles utilizam esse sistema. Eu não sei quanto de opções eles utilizam, não sei quanto que eles estão protegidos desse aumento da taxa de juros, mas eles destacam lá no relatório que tem algum tipo de proteção. E até certo ponto é bom, porque aí eles não têm o problema do aumento total da taxa de juros que a gente está vendo, né? Eles vão se protegendo gradativamente aí. Então vamos entrar aqui no fundamentos do rate, né? Fazer uma análise fundamentalista. Temos que conversar sobre o preço médio, o preço sobre lucro, a dívida livre, o dividend yield médio, payout, entre algumas outras coisas que eu vou mencionar aqui também. Vamos lá, primeira variação de preço, né? A gente sempre traz aqui, vocês podem ver que o valor estava na casa dos $84 lá em 2019, agora está na casa de mais ou menos $105, o que dá uma valorização de aproximadamente 25% em 5 anos. Lembrando que isso aqui é descontando os dividendos, né? Não tem os dividendos incluídos. Se você for somar com os dividendos, pelo cálculo que eles mostram lá para a gente no relatório, eles subiram aproximadamente 11% ao ano lá, 10,5% a 11% ao ano, como a gente acabou de mostrar para vocês. Vamos falar sobre o preço sobre lucro, né? Vocês podem ver aqui que o preço sobre lucro deles fica negativo aqui, na verdade negativo não, abaixo da média por vários anos. E aí desde 2020, por conta da pandemia, eles tiveram um grande aumento, ou seja, o lucro deles provavelmente caiu bastante por conta da pandemia e ao mesmo tempo eles tiveram maior prejuízo, né? Tipo em relação a custo, porque eles estavam comprando mais coisas. Aí isso aqui foi ficando cada vez maior, porque o lucro foi caindo consideravelmente. Chegando no máximo lá em 2022, feito, eu mencionei para vocês, o que não é nenhuma surpresa, porque foi o grande impacto da taxa de juros. Quando saiu de 2,8 para 4,3, se não me falha a memória, foi o primeiro impacto lá que teve entre 2021 e 2022, que teve uma queda, um prejuízo maior por conta do pagamento do serviço da dívida. Depois disso, eles vêm diminuindo aqui, né, chegando cada vez mais perto dessa média de 86,9. Média essa que é extremamente alavancada, né? Eles são bastante caros. Eu acho que essa média foi muito trazida por conta desses 4 últimos anos aqui, que acabam trazendo muito acima da média. Se a gente for fechar uma média aqui de antes disso, a média dele, que ele era cotado, era em torno de uns 30, 40 PL, né? Então, essa média aqui, ela tá um pouco, vamos dizer assim, conturbada por conta desses últimos anos desde a pandemia. Não sei se vai permanecer assim, mas tá caro. Vamos falar sobre o lucro, dividend yield e o payout, né? Vocês podem ver aqui na tela que, com relação ao payout, eles estavam pagando na casa de 308% em 2021, esses dados aqui até 2021. Em relação ao lucro líquido, eles tiveram um lucro líquido na casa de 300 milhões, e aí de proventos eles estavam pagando alguma coisa na casa de um pouco mais de 900 milhões, né? Que aí representa esse percentual de 308%. A data de pagamento deles, eles pagam ou em fevereiro ou em março, né? Eles tiveram uma variação aí desde a pandemia, mas eles mantiveram maio, agosto e novembro. Então, eles pagam trimestralmente para você que é acionista e gosta do rate. Quais são as minhas considerações finais para esse rate aqui, que eu acho que é importante da gente conversar? Primeiro, quais são os pontos positivos? Eles têm uma alta diversificação, né? Eles têm 15% fora dos Estados Unidos, o que traz uma diversificação. Eles têm vários estados, não é só um estado. Então, eles são diversificados dentro dos Estados Unidos.
e eles focam em propriedades de alta qualidade. Então, eles têm uma alta diversificação para o público de classe A, que normalmente não tem tanto impacto assim na questão de renda, o que é um ponto positivo. Eu também gosto bastante da tese do REIT. Cada vez mais as pessoas estão ficando mais idosas. Pessoas idosas têm necessidades diferentes das pessoas mais jovens em termos de cuidado, em termos de agrupamento, em barulho, todas essas questões. Então é bem importante deles estarem juntos e tudo mais, e esse REIT traz tudo isso. Então, para mim, a tese de investimento desse REIT é uma excelente tese de investimento. Contudo, a gente tem mais pontos negativos do que positivos. Percebam que eles têm um pagamento trimestral de dividendos. Para a maioria de vocês isso não é um ponto ruim, mas eu sempre reforço aqui que não gosto de receber os dividendos lá, porque já são taxados em 30%, então não faz sentido para a minha estratégia de investimento. Daí eu não gosto muito de receber dividendos lá fora. Além disso, tem a questão da alta vacância média. Eu falei para vocês, tinha uma vacância lá aproximadamente de 17% do cálculo lá que eu fiz. 17% é uma vacância relativamente alta, tá? A gente considera uma boa, seria 5%. Seria o quê? De 5 a 10, tá médio. Mais que 10, eu já considero uma vacância relativamente alta. Mas pior de tudo é a questão das dívidas altas, e com a tendência de ficar cada vez maior, porque cada vez mais o serviço dessa dívida vai pesar no bolso do REIT. E aí a Welltower vai ter que arrumar uma forma de ter maior lucratividade com essas propriedades que ele já tem. E aí ele já tem uma vacância alta. Eles vão precisar subir preço para poder conseguir manter a margem de lucro. Como que eles vão equilibrar tudo isso? Eu não faço ideia. Então, eu deixei até destacado aqui em preto para você ver que isso é de fato um problema, que eu julgo isso de fato um problema, para você ficar bem de olho aí se você decidir se alocar nesse rate. Aí a gente também tem que falar de metrificações de preço, né? O preço sobre valor patrimonial, que é o P sobre VP, está em 2,26, ou seja, se você pegar tudo que o REIT tem, todas as propriedades, tudo, o preço dele ainda está 2 vezes e quase 2,3 vezes o valor de tudo isso junto. Ou seja, você está pagando praticamente 2 vezes e meia o valor que tudo vale, né? Então você está comprando caro. Se você decidir investir nesse REIT, você tem que ter a noção de que você está pagando caro agora. E mesmo que o lucro suba, porque a gente ainda não está falando da questão do lucro, mas mesmo que o lucro suba, ainda assim você está pagando caro, esperando, tendo a expectativa que eles vão conseguir fazer um aumento de capital lá muito grande, um aumento da parte de crescimento dentro da empresa muito grande para justificar esse preço sobre o valor patrimonial. Além disso, e a gente agora entra na parte do preço sobre lucro, eles estão no preço sobre lucro de 141. Em relação à média, está caro. E em relação à noção de preço sobre lucro mesmo, significa que você teria que passar 141 anos esperando para recuperar o seu dinheiro. Então, a menos que você tenha a tese de investimento, que eles vão crescer, e crescer numa forma grotesca, assim, tipo, de crescer muito mesmo, eu acho que você vai estar pagando muito caro por esse REIT. Então, fica de olho, fica atento, porque talvez não faça sentido. Agora, essa é a minha tese, né? Essa é a minha percepção desse REIT. Eu fico com a pergunta, qual é que é a sua percepção? Você acha que está caro? Você acha que está barato? Você acha que vale a pena, que não vale a pena? Deixa aqui embaixo nos comentários. Trazendo a câmera aqui para mim, vamos lá. Eu queria agradecer a presença de todos vocês que ficaram comigo aqui para essa live. Espero que essa live tenha te ajudado de alguma forma. Se você pretende investir nesse REIT, dá uma olhadinha com calma para ver se faz sentido ou se não faz sentido. Lembra que tem tempo, não precisa ter pressa. Analisa. Talvez se meu conteúdo não te ajudou muito, procura outras pessoas que para te ajudar. Porque, pelas minhas considerações, apesar da tese ser muito boa, esse REIT não faz tanto sentido assim na carteira de uma pessoa, porque ele está bastante caro, bastante alavancado, com a tendência ainda de ficar pior. Tá? Além disso, eu queria agradecer, pedir para você deixar aqui o seu like, se você ainda não deixou o seu like. Também se inscreve no canal, a gente está com aquela meta de bater 2.000 inscritos até o final do ano e a gente precisa muito de você, que você se inscreva, que clique no sininho para a gente conseguir bater essa meta. E em contrapartida, a gente está trazendo aqui conteúdos para vocês todas as semanas que com certeza vão te agregar muito na sua vida financeira. Então, se você quer melhorar, dar um salto aí na sua vida financeira, se inscreve aqui no canal que com certeza você não vai se arrepender. Além disso, eu queria que vocês deixassem aqui embaixo nos comentários qual o próximo REIT que vocês querem que eu analise.
Todos os meses eu vou tentar trazer aqui, tipo, estilo essa live, para que vocês possam acompanhar. E aí vocês vão poder, inclusive, tirar dúvidas comigo e tal. Mas aí eu preciso que vocês deixem aqui embaixo nos comentários quais os próximos vídeos que vocês querem que eu analise, para eu não ter que ficar procurando aleatórios aqui, pesquisas aleatórias da internet, qual faz sentido, qual que não faz sentido. Deixa aqui embaixo. Inclusive, se vocês ficaram com alguma dúvida com relação a esse conteúdo, deixa aqui embaixo também nos comentários. Eu estou querendo fazer uma série tipo live, tipo essa aqui que eu estou fazendo, onde eu vou descrever, né, conversar com vocês e responder todas as perguntas que forem sendo deixadas em todos os vídeos. Eu vou tentar fazer no última sexta-feira do mês. E aí eu pego todas as perguntas do mês e respondo nesse quadro. Se você tem alguma dúvida sobre esse conteúdo ou sobre outros conteúdos, deixa nos comentários do vídeo que eu vou anotar e trazer aqui para vocês também. Além disso, eu gostaria de lembrar vocês que temos links na descrição para a vaga da consultoria, né? Lembrando que eu só vou abrir 5 vagas para a consultoria financeira. Se você quiser fazer parte, é o primeiro link aqui embaixo na descrição, que você pode clicar e agendar uma reunião comigo para a gente poder conversar e ver como é que eu posso te ajudar a aprimorar a sua vida financeira. E lembre também que temos diversos links aqui embaixo que com certeza vão te agregar muito na sua vida financeira, vão trazer muito retorno por curto espaço de tempo que você vai assistir. Então assista lá esses vídeos, ou senão você vai poder assistir esse que vai estar aí na tela para quem está depois da live, que eu vou deixar para que você possa assistir também. Beleza? Agradeço a presença de todos vocês, um forte abraço e aguardo no próximo vídeo.